Nunca contei ao meu filho que meu salário mensal é de R$ 100.000. Ele sempre me viu levar uma vida simples e discreta. Quando me convidou para jantar com os pais da esposa, decidi fazer um teste. Fingi ser uma mulher pobre para descobrir como tratariam uma mãe arruinada. Mas assim que atravessei a porta, eu estava parada em frente àquela porta de mogno maciço, com minha bolsa puída pendurada no braço, quando percebi que minha vida estava prestes a desmoronar. Não pelo apartamento luxuoso na Barra da Tijuca, não pelos lustres de cristal que eu enxergava através da janela, mas pelo jeito que meu próprio filho olhou para mim naquele momento, como se eu fosse um problema a ser resolvido, uma vergonha a ser escondida. Meu nome é Marta Lacerda, tenho 67 anos, cabelos grisalhos que insisto em prender num coque simples e uma vida inteira guardada em segredos que ninguém jamais imaginou. Naquela noite de sábado, vestindo minha blusa de algodão creme e a calça social preta que uso há 5 anos, eu estava prestes a descobrir quem realmente importava na vida do meu único filho. Rodrigo abriu a porta com um sorriso que não chegou aos olhos. Ele estava diferente, o cabelo engomado para trás, a camisa de linho italiano, o relógio que brilhava no pulso como um pequeno sol de ouro. Meu menino. O mesmo que eu embalei durante noites de febre, que segurei a mão no primeiro dia de aula, que chorou nos meus braços quando o pai morreu. Mas agora ele olhava para mim como um estranho avalia uma mercadoria duvidosa. "Mãe, você chegou", disse ele, e havia algo estranho na voz. Uma hesitação, um desconforto. "Cheguei, meu filho. Trouxe até um bolo de fubá que fiz hoje de manhã", respondi, erguendo a marmita de plástico com um sorriso que forcei nos lábios. Ele nem olhou para o bolo. Foi quando ela apareceu. Valdirene, a mãe da Bruna, minha nora. Uma mulher alta, de cabelos loiros oxigenados, unhas postiças vermelhas como garras, e um vestido tubinho azul marinho que devia custar mais do que meu aluguel. Ela me encarou de cima a baixo, com aquele tipo de olhar que congela o sangue. O olhar de quem classifica pessoas em categorias, e claramente eu não estava na categoria certa. "Rodrigo, querido", ela disse, ignorando completamente minha presença. "Sua mãe não poderia ter usado a entrada de serviço? É que hoje temos outros convidados importantes e... Bem, você entende. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. A entrada de serviço. Como se eu fosse a empregada. Como se 67 anos de vida, de trabalho, de dignidade não valessem uma porta da frente. Olhei para Rodrigo esperando. Não, implorando. Que ele dissesse algo. Que me defendesse. Que lembrasse quem eu era, quem sempre fui. Mas ele apenas desviou o olhar, as faces corando levemente, e murmurou: "Mãe, é só para evitar constrangimento. O apartamento está cheio e... Eu poderia ter gritado. Poderia ter jogado aquele bolo de fubá no chão de mármore e saído dali com a cabeça erguida. Mas algo dentro de mim, talvez curiosidade, talvez a necessidade doentia de confirmar meus piores medos, me fez engolir a humilhação como um comprimido amargo. "Tudo bem, meu filho", respondi, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Eu entendo", Valdirene sorriu. Não foi um sorriso gentil. Foi o sorriso de quem acabou de vencer uma batalha sem precisar lutar. Contornei o prédio, passando pelo jardim perfeitamente aparado, pelas câmeras de segurança que seguiam cada movimento meu, até encontrar a porta lateral. A porta dos funcionários. A porta onde entregas eram feitas, onde o lixo era recolhido, onde pessoas como eu, aparentemente, deviam entrar. A maçaneta estava fria quando a girei. E foi ali, naquele corredor apertado que cheirava a produtos de limpeza e a comida requentada, que eu comecei a entender a extensão da minha ingenuidade. Durante 34 anos, eu havia protegido meu filho de uma verdade que agora percebia ser um erro monumental. Nunca contei a Rodrigo que meu salário mensal é de R$ 103.000. Nunca revelei que trabalho como consultora financeira sênior para algumas das maiores empresas do Rio de Janeiro. Nunca deixei que ele soubesse dos investimentos que fiz,
das propriedades que possuo, do patrimônio que construí tijolo por tijolo depois que seu pai morreu e me deixou sozinha com um menino de 15 anos e uma dívida de R$140 mil. Eu queria que ele aprendesse o valor do trabalho, que não dependesse de mim, que construísse seu próprio caminho. Então vivi numa casa simples no Meier, dirigi o mesmo Corolla por 7 anos, comprei roupas em liquidação e guardei minha verdadeira vida em sigilo absoluto. Mas naquela noite, caminhando por aquele corredor de serviço enquanto ouvia risadas vindas da sala de jantar, eu me perguntei: será que ensinei humildade? Ou apenas criei um filho que se envergonha da própria mãe? A cozinha estava vazia quando entrei. Ou quase. Uma moça jovem, uniformizada, arrumava taças de cristal numa bandeja. Ela me olhou com surpresa e depois com pena. Aquele tipo de pena que dói mais do que raiva. A senhora é a mãe do Dr. Rodrigo? Perguntou baixinho. Sou, respondi, e a palavra saiu como uma confissão de crime. Sinto muito, ela sussurrou, e então se virou rapidamente, como se tivesse dito algo proibido. Fiquei ali parada, segurando minha marmita de bolo de fubá como uma idiota, quando Valdirene entrou na cozinha com a mesma expressão de superioridade que uma rainha usa ao visitar os estábulos. Marta, querida, ela disse, e a palavra querida soou como veneno destilado. Você pode esperar aqui. Vamos jantar primeiro com nossos convidados e depois... Bem, vemos o que sobra para você. Tudo bem assim? Não era uma pergunta. Era uma ordem disfarçada de gentileza. Eu poderia ter confrontado. Poderia ter revelado tudo ali mesmo. Mas há momentos na vida em que você precisa deixar as pessoas mostrarem quem realmente são. E naquela cozinha perfumada com cheiro de salmão grelhado e molho de alcaparras, eu decidi fazer exatamente isso. Tudo bem, Valdirene, respondi com um sorriso que praticamente me cortou a boca. Eu espero. E esperei, sentada num banquinho de plástico ao lado da geladeira duplex, enquanto ouvia conversas animadas, brindes, gargalhadas, vozes que não me incluíam. Um jantar onde eu era apenas a intrusa tolerada, mas o que eles não sabiam, o que ninguém naquela casa luxuosa imaginava, era que eu não estava apenas esperando por comida. Eu estava esperando pelo momento certo de mostrar que subestimar uma mulher de 67 anos que construiu um império em silêncio é o tipo de erro que se paga muito, muito caro. E o pior ainda, não tinha acontecido. Enquanto ficava ali sentada naquele banquinho de plástico, observando a moça do uniforme ir e vir com bandejas de entrada, canapés de salmão defumado, brusquetas de tomate seco, camarões ao alho que exalavam um aroma que fazia meu estômago roncar, minha mente começou a viajar. Não para frente, mas para trás. Para os lugares escuros da memória onde guardamos as verdades que doem demais para serem revisitadas. 15 anos. Fazia 15 anos que eu havia tomado a decisão mais importante e mais silenciosa da minha vida. E agora, naquela cozinha gelada onde me tratavam como invisível, eu precisava entender se tinha feito a escolha certa. Fecha os olhos e volta comigo. Volta para uma manhã de segunda-feira, 7 de abril de 2010, o dia que mudou absolutamente tudo. Eu estava no escritório da Ferraz em Associados, uma firma de consultoria empresarial no centro do Rio, onde trabalhava como analista financeira havia 8 meses. O salário era modesto, R$ 4.500 mensais, mas era honesto. Eu precisava daquele dinheiro. Meu marido, Juvenal, tinha morrido 3 anos antes de um infarto fulminante, me deixando com uma dívida hospitalar de R$ 140 mil e um filho de 15 anos que ainda chorava baixinho no travesseiro todas as noites. Naquela manhã, meu chefe, Dr. Augusto Ferraz, me chamou na sala dele. Um homem de 50 e poucos anos, cabelos brancos nas têmporas, óculos de armação dourada e uma reputação impecável no mercado financeiro. Ele estava analisando planilhas quando entrei. Marta, senta aqui, disse ele, apontando a cadeira de couro na frente da mesa. Eu sentei com o coração acelerado,
pensando que tinha cometido algum erro grave. Mas o que ele disse em seguida me deixou sem ar. Você salvou a conta da Petroconstruct. Aquela auditoria que você fez identificou um desvio de 3.200.000 reais que ninguém, absolutamente ninguém da equipe deles, tinha percebido. Ele tirou os óculos e me olhou diretamente nos olhos. Afafa, você tem um talento raro, Marta. Um olho para números que eu nunca vi em 40 anos de carreira. Eu não sabia o que dizer. Apenas balancei a cabeça, sentindo meu rosto esquentar. Quero te propor algo, continuou o Dr. Augusto. Te fazer consultora sênior da firma, salário inicial de 18.000 reais. E conforme você pegar mais contas, pode chegar a muito mais. O que você acha? 18.000 reais. 4 vezes o que eu ganhava. Dinheiro suficiente para pagar as dívidas, colocar Rodrigo numa escola melhor, talvez até começar a sonhar com uma vida que não fosse apenas sobrevivência. Eu aceitei naquele mesmo instante. E foi ali que tudo começou. Não apenas minha carreira, mas também minha decisão de esconder quem eu estava me tornando. Porque 3 meses depois daquele dia, eu já estava ganhando 26.000 reais por mês. 6 meses depois, 38.000. 1 ano depois, 52.000. As empresas me procuravam não apenas para auditorias, mas para reestruturações financeiras completas, para estratégias de investimento, para salvar negócios à beira da falência. Eu tinha virado uma referência silenciosa no mercado. Doutora Marta Lacerda, a mulher que consertava desastres financeiros e transformava empresas sangradas em impérios lucrativos. Mas quando eu voltava para casa, no meu apartamento de 2 quartos no Meier, tirava meu terno cinza e vestia uma camiseta velha, Rodrigo não sabia de nada disso. Eu contava para ele que trabalhava como assistente administrativa, que ganhava mais ou menos 6.000 reais, o suficiente para vivermos com dignidade, mas sem exageros. Por quê? Por que uma mãe esconderia seu próprio sucesso do filho? Porque eu tinha medo. Medo de que ele se acomodasse. Medo de que deixasse de lutar. Medo de que se tornasse dependente do meu dinheiro e nunca descobrisse a força que havia dentro dele. Eu tinha visto isso acontecer tantas vezes. Filhos de pessoas bem-sucedidas que viravam sombras inúteis dos pais, vivendo de mesadas e heranças, sem propósito, sem dignidade. Então escondi tudo. Continuei morando no mesmo apartamento simples. Dirigi o mesmo Corolla prata de 2018 até os bancos começarem a rachar. Comprei roupa em brechó e liquidação. Cozinhei feijão e arroz todos os dias. Mas nos bastidores, nos lugares que Rodrigo jamais viu, eu construí um império. Comprei um terreno em Jacarepaguá por 800.000 reais, que hoje vale 2.300.000. Investi em ações, em fundos imobiliários, em títulos do Tesouro. Abri uma conta bancária separada onde depositava 80% do meu salário todos os meses. Paguei as dívidas do Juvenal em 2 anos. E ainda sobrou. Aos 52 anos, eu estava rica. Não absurdamente rica, mas confortavelmente rica. Rica o suficiente para nunca mais precisar me preocupar com dinheiro. Rica o suficiente para poder escolher. E escolhi continuar fingindo que era pobre. Rodrigo se formou em administração numa faculdade particular. Eu paguei os 3.800 reais mensais durante 5 anos, dizendo que tinha feito um empréstimo consignado. Quando ele quis fazer um intercâmbio no Canadá por 6 meses, custando 87.000 reais, eu vendi umas economias antigas para bancar. Quando ele precisou dar entrada no primeiro apartamento, um kitnet em Botafogo, consegui um dinheiro emprestado, 95.000 reais, que entreguei a ele como se fosse uma fortuna reunida em anos de sacrifício. E era mesmo sacrifício, mas não o tipo que ele imaginava, o sacrifício de mentir todos os dias. De fingir dificuldades que não existiam, de ouvir meu filho dizer: "Mãe, não se preocupa, eu te ajudo quando eu crescer", enquanto eu tinha mais dinheiro na conta do que ele ganharia nos próximos 10 anos de trabalho. Eu achava que estava fazendo o certo.
Achava que estava protegendo ele, ensinando valores, construindo caráter. Mas ali, naquela cozinha da Barra da Tijuca, sendo tratada como uma vergonha ambulante, eu comecei a questionar tudo. Porque talvez eu não tivesse ensinado humildade. Talvez eu tivesse apenas ensinado Rodrigo a me ver como inferior, como alguém que precisava ser tolerado, sustentado, escondido quando pessoas importantes apareciam. Ouvi uma gargalhada vinda da sala de jantar. Era a voz do Rodrigo. Ele estava rindo, livre, feliz, enquanto eu esperava na cozinha como uma mendiga. Meus olhos arderam, mas eu não permiti que as lágrimas caíssem. Não ainda. Porque se tem uma coisa que aprendi em 15 anos construindo empresas por trás dos panos, é que lágrimas são para depois da batalha. Durante a guerra você mantém os olhos secos e a mente afiada. A moça do uniforme voltou carregando pratos vazios. Ela me lançou outro daqueles olhares de pena e sussurrou: "Eles estão servindo o prato principal agora. Salmão ao molho de maracujá com risoto de limão siciliano. Deve estar delicioso", comentei, forçando um sorriso. "A senhora vai comer alguma coisa?", perguntou ela, genuinamente preocupada. "Quando me chamarem", respondi. Mas eu sabia que o que eles iam me servir não seria salmão, não seria risoto, seria sobras. Seria o que sobrasse depois que os convidados importantes tivessem se saciado. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Valdirene finalmente voltou à cozinha, trazia um prato de plástico descartável, daqueles de festa infantil, com restos de arroz branco, um pedaço pequeno de frango requentado e uma colher de purê de batata frio. "Aqui, querida", disse ela com aquele sorriso falso. "Infelizmente o salmão acabou, mas isso aqui está fresquinho." Olhei para aquele prato, para a comida que não era boa o suficiente para os convidados, mas que aparentemente era boa o suficiente para mim. E naquele momento, algo dentro de mim começou a rachar. Não era apenas raiva, era uma compreensão profunda e dolorosa de que eu havia falhado, não em esconder meu dinheiro, mas em ensinar meu filho a enxergar valor onde ele realmente existe. "Obrigada", disse pegando o prato e o garfo de plástico que ela me entregou. Comi cada garfada daquela comida requentada, cada pedaço de frango borrachudo, cada colherada de purê sem gosto. E enquanto comia, eu pensava. Pensava em quanto dinheiro eu tinha na conta. Pensava nas propriedades, nos investimentos, na vida inteira que construí nas sombras. E pensava em como ia usar tudo isso para dar uma lição que meu filho jamais esqueceria. Porque às vezes, a maior vingança não é mostrar quem você é deixar que descubram quem você sempre foi quando já for tarde demais. Terminei de comer aquele prato de plástico às 8h23 da noite. Sei a hora exata porque olhei para o relógio de parede da cozinha. Um daqueles modelos modernos, minimalistas, que custam mais de R$1.000, mas que mal se consegue enxergar os ponteiros. Tudo naquela casa era assim, caro, mas vazio de significado. Guardei o garfo descartável dentro do prato e fiquei ali sentada, ouvindo as vozes que vinham da sala. Risos altos, conversas animadas sobre viagens para Punta Cana, sobre carros importados, sobre investimentos em Miami. E no meio de todas aquelas vozes, reconheci a do meu filho. Rodrigo sempre teve uma voz bonita, grave, firme, daquelas que transmitem segurança. Quando era pequeno, ele cantava comigo enquanto eu lavava a louça. Músicas do Roberto Carlos, que o pai adorava. "Como é grande o meu amor por você." Ele desafinava, mas cantava com tanta alegria que eu ria até doer a barriga. Agora, aquela mesma voz falava sobre retorno sobre investimento, diversificação de portfólio, aquisição de imóveis em áreas nobres. Palavras técnicas, palavras frias, palavras que não combinavam com o menino que chorava assistindo o Rei Leão e que dormia abraçado com um ursinho de pelúcia até os 12 anos. Quando foi que eu perdi meu filho? Não foi de repente. Nunca é. É como erosão.
Você não vê a pedra se desgastando até que um dia olha e há um buraco imenso onde antes havia fundação sólida. Os primeiros sinais apareceram há uns 2 anos. Rodrigo tinha conseguido um emprego como gerente comercial numa construtora de luxo aqui no Rio. O salário era bom, 17 mil reais mensais mais comissões. Ele estava orgulhoso, e eu também estava. Finalmente, meu filho estava construindo algo por conta própria. Mas foi nessa época que as visitas começaram a diminuir. Antes, Rodrigo vinha me ver todo domingo. Almoçávamos juntos. Ele levava a roupa suja para eu lavar, mesmo eu dizendo que ele já era homem feito e precisava aprender. E conversávamos sobre tudo. Sobre trabalho, sobre sonhos, sobre a solidão que os dois sentíamos desde que Juvenal tinha partido. Depois que ele começou naquela construtora, os domingos se tornaram quinzenais, depois mensais, depois esporádicos. As desculpas eram sempre as mesmas: reunião de última hora, evento de networking, compromisso inadiável. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Afinal, eu também trabalhava muito. Eu sabia o que era sacrificar tempo pessoal em nome da carreira, mas havia algo diferente no distanciamento do Rodrigo. Não era apenas falta de tempo, era vergonha. Lembro do dia em que percebi isso claramente. Foi num sábado à tarde, uns 8 meses atrás. Ele tinha me ligado dizendo que passaria rapidinho para pegar uns documentos antigos que precisava. Quando tocou a campainha, fui abrir a porta animada. Fazia 3 semanas que não o via. Mas quando abri, ele não entrou. Ficou parado no corredor do prédio, olhando para dentro do apartamento com uma expressão que me cortou ao meio. Era constrangimento, vergonha pura. Mãe, você não pensou em, sei lá, renovar um pouco as coisas aqui de casa? Ele disse, evitando meu olhar. Tipo, trocar esse sofá, pintar as paredes, comprar uma TV nova. Olhei ao redor, tentando ver o que ele estava vendo. O sofá de chenille marrom que eu tinha há 15 anos, mas que era confortável e estava limpo. A TV de 32 polegadas que funcionava perfeitamente bem. As paredes creme que eu mesma havia pintado 2 anos antes. O tapete de crochê que minha mãe tinha feito antes de morrer. Está tudo funcionando bem, meu filho, respondi confusa. Não preciso trocar nada. Ele suspirou. Aquele tipo de suspiro que as pessoas dão quando acham que você não está entendendo algo óbvio. É que, olha, eu não me importo, tá? Mas se um dia você quiser conhecer alguém, sei lá, começar a namorar de novo, esse visual meio antigo pode afastar as pessoas. Alguém, pessoas. Ele não estava preocupado comigo. Estava preocupado com a imagem, com o que outros pensariam se vissem onde a mãe dele morava. Rodrigo, eu tô bem assim, disse sentindo um nó se formar na garganta. Não preciso impressionar ninguém. Eu sei, mãe, eu sei. Ele entrou rapidamente, pegou o envelope com os documentos que eu tinha separado e saiu ainda mais rápido. Tenho que ir, reunião importante. A gente se fala. E foi embora, sem um beijo, sem um abraço demorado. Apenas uma visita protocolar de alguém cumprindo uma obrigação social. Depois daquele dia, as coisas pioraram. Quando ele conheceu Bruna, uma moça bonita, loira, com aquele jeito de quem sempre teve tudo na vida, as ligações diminuíram ainda mais. Ele me contou do relacionamento por telefone, de forma breve, quase como quem dá uma notícia de rodapé de jornal. E quando ele me convidou para conhecê-la, 3 meses depois, escolheu um restaurante no centro, longe da Barra onde ela morava, longe dos lugares chiques que eles frequentavam. Um restaurante simples, de comida a quilo, onde ninguém que eles conheciam jamais iria. Bruna foi educada naquele encontro. Sorriu, fez perguntas sobre minha vida, elogiou meu colar de pérolas falsas como se fosse genuíno. Mas eu via nos olhos dela aquela avaliação silenciosa que todas as mulheres reconhecem. Ela estava me classificando, me medindo, e eu claramente não estava à altura. 3 meses depois, eles noivaram. Rodrigo me contou por mensagem de WhatsApp. Uma mensagem curta. Mãe, pedi a Bruna em casamento.
Ela disse sim. Te amo. Te amo. 2 palavras que costumavam vir acompanhadas de abraços apertados e agora chegavam digitadas apressadamente entre um compromisso e outro. O casamento foi pequeno. Intimista, como eles disseram. 20 pessoas apenas. Eu fui, claro. Usei meu melhor vestido, um azul marinho que eu tinha comprado numa promoção 5 anos antes. Sentei na segunda fileira porque a primeira era para os pais dela. Valdirene e Adalberto, um casal que parecia ter saído de uma revista de decoração. Perfeitos, polidos e completamente artificiais. Durante a festa, Rodrigo mal conversou comigo. Estava ocupado circulando entre os convidados, todos amigos da família dela. Executivos, empresários, gente com sobrenomes que apareciam em colunas sociais. Eu era apenas a mãe dele, a mulher de vestido azul marinho sentada no canto, comendo salgadinhos e fingindo que não estava completamente deslocada. Quando fui embora naquela noite, Rodrigo me deu um abraço rápido e sussurrou: "Obrigado por ter vindo, mãe." Como se minha presença no casamento do meu único filho fosse um favor que eu estava fazendo a ele. E agora, 6 meses depois, eu estava na cozinha da casa dos sogros dele, sendo tratada como uma intrusa, como alguém que precisava ser escondido. Como uma vergonha que ele carregava e que finalmente tinha encontrado um lugar apropriado, longe da vista, longe do julgamento, longe da verdade. Olhei para minhas mãos. Mãos de 67 anos, com manchas de idade e veias salientes. Mãos que construíram uma vida inteira. Mãos que seguraram meu filho quando ele era bebê, que assinaram contratos milionários, que digitaram relatórios que salvaram empresas. E meu filho não fazia ideia de nada disso. A moça do uniforme voltou à cozinha e me ofereceu um copo de suco de laranja com um sorriso gentil. Eu agradeci. E enquanto bebia aquele suco azedo, tomei uma decisão. Eu ia descobrir até onde essa humilhação chegaria. Até onde meu filho estava disposto a me rebaixar para agradar essas pessoas. E então, quando soubesse exatamente quem ele tinha se tornado, eu decidiria se ainda havia algo para salvar. Ou se era hora de deixá-lo descobrir sozinho o preço da ingratidão. Às 9 horas da noite, Valdirene finalmente me chamou para a sala de jantar. Não com um convite, com uma ordem disfarçada de gentileza que doía mais do que um tapa na cara. "Marta, querida, pode vir agora. Terminamos nossa parte do jantar." Levantei do banquinho com as pernas dormentes e segui ela pelo corredor. Cada passo ecoava no piso de porcelanato brilhante. Quando entrei na sala, o cenário me atingiu como um soco no estômago. A mesa imensa, de madeira nobre que devia custar uns 50 mil reais, estava coberta com uma toalha de linho branco. Taças de cristal refletiam a luz do lustre. Pratos de porcelana com detalhes dourados estavam empilhados na lateral. Restos de comida, cascas de camarão, ossos de cordeiro, guardanapos amassados, espalhavam-se como evidências de um banquete do qual eu não fiz parte. E ali, sentados como reis em seus tronos, estavam eles todos, Valdirene e Adalberto na cabeceira. Bruna ao lado do meu filho. Rodrigo com a gravata afrouxada, o rosto corado pelo vinho caro que brilhava na taça dele. E mais 4 pessoas que eu não conhecia, casais elegantes, perfumados, do tipo que frequenta clubes privados e vernissagens. Ninguém se levantou quando entrei. Ninguém puxou uma cadeira para mim. Mal olharam na minha direção. "Senta ali, Marta", disse Valdirene, apontando para uma cadeira no canto oposto da mesa, longe de todos, como se eu fosse uma criança sendo castigada. Sentei. O assento estava frio. E então percebi. Na minha frente não havia porcelana. Havia um prato descartável de plástico branco. Daqueles de aniversário infantil que custam R$ 10 o pacote com 50. Ao lado, um garfo e uma faca também de plástico. E um guardanapo de papel. Não de tecido como os que todos os outros usavam. Senti meu peito apertar, mas mantive o rosto neutro. Impassível.
Porque se tem uma coisa que aprendi em décadas lidando com empresários arrogantes e executivos prepotentes, é que você nunca, jamais, deixa eles verem que te atingiram. A moça do uniforme trouxe meu prato. Não era salmão, não era risoto. Eram sobras. Literalmente. Um pedaço de frango requentado, que tinha perdido toda a cor e textura, arroz branco empapado e 3 rodelas de cenoura cozida demais. Infelizmente não sobrou da refeição principal, disse Valdirene com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Mas isso aqui tá fresquinho, viu? A Neuza acabou de fazer. Olhei para o prato. Depois olhei para a mesa. Para os restos de lagosta, de salmão grelhado, de legumes coloridos assados na manteiga. Sobrou. Claro que sobrou. Só não sobrou para mim. Obrigada, disse, e comecei a comer. Cada garfada era uma lição de humilhação. O frango estava seco, borrachudo. O arroz, sem sal. As cenouras pareciam serragem na boca. Mas eu mastiguei tudo devagar. Engoli cada pedaço, porque recusar seria dar a eles exatamente o que queriam, uma reação. E enquanto eu comia, eles conversavam. Não comigo, entre eles. Adalberto contava vantagens sobre um negócio de incorporação imobiliária que fechou. 380 mil reais de lucro em 3 meses. Valdirene falava sobre a viagem que planejavam para Paris em novembro. Primeira classe. Hotel 5 estrelas, 15 dias. Bruna mostrava fotos no celular de um closet que estava reformando. 80 mil reais só em marcenaria. E Rodrigo? Meu filho ria, comentava. Participava daquela conversa sobre luxo e ostentação como se tivesse nascido naquele mundo. Até que Valdirene olhou para mim, diretamente. Com aquele olhar que classifica pessoas como quem separa lixo reciclável. Marta, Rodrigo me contou que você mora no Meier. Deve ser difícil, né? Aquela região. Ela pausou, deixando a palavra flutuar no ar como fumaça tóxica. Tão complicada. Antes que eu pudesse responder, Adalberto emendou. É que a gente sempre fala pro Rodrigo. Tem que ajudar a mãe, né? Botar ela num lugar mais adequado. Afinal, conforme a idade vai chegando, a gente precisa de mais conforto, mais segurança. Eles estavam falando de mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um problema a ser resolvido, uma carga, um peso. Olhei para Rodrigo esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa, que me defendesse, que lembrasse a eles que eu criei ele sozinha, que trabalhei 2, 3 vezes mais que qualquer homem para dar a ele tudo o que precisava. Mas Rodrigo apenas bebeu mais vinho e murmurou. A gente tá vendo isso, sogro. É uma questão de tempo. Uma questão de tempo. Como se eu fosse um projeto de caridade. Como se minha vida inteira pudesse ser resumida a uma questão de tempo, até que alguém decidisse o que fazer comigo. Foi nesse momento que um dos convidados, um homem grisalho de terno cinza, comentou. O importante é a família cuidar, né? Tem tanta gente que abandona os pais em asilo público. Verdadeira crueldade. Asilo. A palavra pairou na sala como um abutre sobre carniça. E então ouvi algo que congelou meu sangue. Bruna, rindo baixinho, cochichou para a amiga ao lado dela. Mais alto o suficiente para eu ouvir. Imagina ter que sustentar sogra pobre pro resto da vida. É tipo herdar dívida. Ela riu. A amiga riu. E Rodrigo, meu filho, não disse absolutamente nada. Terminei de comer aquela comida horrível no silêncio mais pesado da minha vida. Agradeci educadamente. Levantei da mesa e voltei para a cozinha, onde Neuza, a moça do uniforme, lavava a louça com os olhos vermelhos. Ela também tinha ouvido. Sinto muito. Ela sussurrou de novo. Não precisa, respondi. Às vezes a gente precisa ver quem as pessoas realmente são antes de decidir o que fazer com elas. E naquela noite, saindo pela porta de serviço como tinha entrado, eu já sabia exatamente o que fazer. Só faltava o momento certo de executar. Antes de sair, pedi para usar o banheiro. Valdirene fez uma cara de desgosto, como se eu tivesse pedido para dormir na cama de hóspedes, mas acabou concordando com um gesto impaciente da mão.
Usa o do corredor de serviço. É depois da lavanderia, última porta à esquerda. Segui pelo corredor estreito, passando pela área de serviço onde uma lavadora e secadora importadas zumbiam baixinho. O banheiro era pequeno, simples, claramente destinado aos funcionários. Mas estava limpo. Lavei as mãos, olhei para meu reflexo no espelho. Uma mulher de 67 anos com olhos cansados e um nó na garganta que não dissolvia. Respirei fundo. Mais alguns minutos e eu estaria longe dali. Longe daquela humilhação. Longe da prova viva de que tinha falhado como mãe. Quando abri a porta do banheiro, ouvi vozes vindas de algum lugar próximo. Vozes abafadas, mas intensas. Instintivamente, parei. A porta de um dos cômodos ao lado estava entreaberta. Uma fresta de luz escapava, formando uma linha dourada no chão. Era o escritório. E as vozes vinham de lá. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter seguido meu caminho, pego minha bolsa e saído daquela casa sem olhar para trás. Mas algo me prendeu ali. Talvez intuição, talvez destino, talvez apenas a necessidade humana de confirmar que as coisas são tão ruins quanto parecem. Cheguei mais perto, e o que ouvi me destruiu. Olha, Rodrigo, eu entendo que é sua mãe. Era a voz de Adalberto, grossa, impaciente. Mas você precisa pensar no futuro, na sua família, na Bruna, nos netos que vocês vão ter. Silêncio. Depois, a voz de Valdirene, ácida como vinagre. Sua mãe não tem nada, querido. Absolutamente nada. Ela é um peso financeiro que só vai aumentar com o tempo. Remédios, consultas, tratamentos. Você vai bancar tudo isso sozinho enquanto ela vive naquele apartamento velho pagando aluguel? Ela não paga aluguel. A voz do Rodrigo soou baixa, quase envergonhada. O apartamento é dela. Pior ainda, Valdirene praticamente gritou. Quer dizer que tem um imóvel parado lá, sem render nada, enquanto ela poderia vender e usar o dinheiro para... Para o quê, mãe? Era a voz da Bruna agora, doce, mas calculista. A verdade é que aquele apartamento no Meier não vale quase nada. Talvez 150, 180 mil no máximo. Não resolve a vida dela nem por 5 anos. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que iam me ouvir. Mas tem aquele terreno, disse Adalberto, e eu senti o sangue gelar nas veias. O terreno em Jacarepaguá que você mencionou. Aquele sim tem valor. É, Rodrigo suspirou. Meu pai comprou há muitos anos. Tá no nome da minha mãe. Ela nunca quis vender. Quantos metros? Perguntou Adalberto com o tom de quem estava fazendo cálculos mentais. 1.200 metros quadrados, bem localizado, perto do Via Park Shopping. Houve uma pausa. Eu podia quase ouvir os neurônios deles trabalhando, calculando, planejando. Isso vale facilmente 2 milhões, disse Adalberto, e a ganância na voz dele era palpável. Talvez 2,5 se negociar direito com alguma construtora. Você trabalha no ramo, Rodrigo. Conhece gente. Esse terreno é uma mina de ouro parada. Mas ela não quer vender, Rodrigo repetiu, e havia frustração na voz. Já tentei conversar sobre isso. Ela diz que é herança sentimental do meu pai. Herança sentimental. Valdirene riu com escárnio. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Sentimento não paga conta. Sentimento não garante futuro. Essa teimosia dela vai acabar prejudicando você. O que a senhora sugere? Perguntou Bruna, e o interesse na voz dela era nítido. Outra pausa. Mais longa dessa vez. Perigosa. Olha, eu não queria ter que falar isso, começou Valdirene, e eu sabia que o que viria a seguir seria terrível. Mas tem maneiras legais de resolver situações assim. Quando uma pessoa idosa começa a dar sinais de, digamos, confusão mental, incapacidade de gerir o próprio patrimônio. A senhora está falando de interdição? A voz de Rodrigo tinha um quê de choque. Estou falando de proteger sua mãe dela mesma, Valdirene rebateu rapidamente. E de proteger você. Você é filho único.
Herdeiro legítimo. Esse terreno um dia vai ser seu de qualquer jeito. A questão é, você quer esperar mais 20 anos enquanto ele fica lá parado ou quer garantir o futuro da sua família agora? Mas ela não tá senil, Rodrigo murmurou. Ela tá bem, lúcida. Por enquanto, disse Adalberto com frieza cirúrgica. Mas conforme a idade avança, essas coisas aparecem. E quando aparecerem, já pode ser tarde. Já pode ter vendido o terreno para qualquer espertalhão que apareça, ou doado para a igreja, ou quem sabe deixado em testamento para alguma instituição. O pai tem razão, amor. Bruna entrou na conversa, e a traição na voz da minha nora doía mais do que eu esperava. A gente não tá falando de fazer mal para ela. A gente tá falando de cuidar dela. Colocar num lugar apropriado, com assistência, onde ela tenha conforto e segurança. Tem aquele asilo municipal em Campo Grande, sugeriu Valdirene. Público, mas dizem que é limpo. Ela teria comida, remédio, atividades. Asilo municipal. Público. Eles estavam planejando me trancar num asilo público, enquanto ficavam com 2 milhões do meu terreno. Eu não sei, Rodrigo disse. E pela primeira vez naquela conversa horrível, havia dúvida na voz dele. Hesitação. Talvez um resto de consciência. Ela é minha mãe. Ela me criou sozinha. Trabalhou feito louca para me dar tudo. E agora é sua vez de retribuir, cortou Valdirene, garantindo que ela seja cuidada adequadamente. Rodrigo, filho, você precisa ser racional. Sua mãe não tem dinheiro, não tem futuro, não tem nada para deixar além desse terreno que ela está desperdiçando por teimosia sentimental. Silêncio. Um silêncio que durou séculos. E então, meu filho, meu único filho, o menino que eu segurei no colo, que eu embalei durante pesadelos, que eu protegi do mundo inteiro, disse: deixa eu pensar nisso. Não foi um não, foi um deixa eu pensar. Minha mão cobriu a boca para abafar o som que queria escapar. Não era choro. Era algo mais primitivo, mais doloroso. Era o som de um coração se partindo em pedaços tão pequenos que nunca mais poderiam ser remontados. Afastei-me daquela porta em silêncio. Atravessei o corredor. Peguei minha bolsa na cozinha e saí pela porta de serviço sem me despedir de ninguém, porque naquele momento eu não tinha mais um filho. Eu tinha um inimigo. O trajeto de Uber da Barra até o Meier durou uma eternidade. 52 minutos pressa no trânsito da linha amarela, mas cada segundo parecia dilatar, esticar, como se o tempo tivesse virado algo elástico e cruel. Eu estava sentada no banco de trás, com a bolsa apertada no colo, olhando pela janela sem ver nada. O motorista tentou puxar conversa 2 vezes, perguntou se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Eu apenas balancei a cabeça e murmurei: estou ótima, obrigada. Ele captou o recado e ligou o rádio baixinho. Uma música sertaneja tocava, falando sobre amor e traição, e a ironia era tão cruel que eu quase ri. Quase. Quando finalmente cheguei em casa, eram quase 11 da noite. O prédio estava silencioso. Subi os 4 andares de escada. O elevador estava quebrado há 3 semanas e o síndico ainda não tinha chamado o técnico, com as pernas pesadas como chumbo. Cada degrau era uma lembrança, cada passo uma facada. Abri a porta do apartamento e fui recebida pelo silêncio. Aquele silêncio denso, absoluto, que só quem mora sozinho conhece de verdade. Acendi a luz da sala. O sofá marrom de chenille me olhava de volta. A TV antiga no rack de MDF, o tapete de crochê da minha mãe. Tudo simples. Tudo humilde. Tudo que meu filho tinha se envergonhado. Larguei a bolsa no sofá, tirei os sapatos e fui até a cozinha. Abri a geladeira. Havia um resto de frango de ontem, uma tigela com salada de tomate e uma jarra de suco de maracujá. Fechei a porta sem pegar nada. Não tinha fome. Tinha algo muito pior do que fome. Tinha vazio. Voltei para a sala e sentei no sofá. Apenas sentei. Fiquei ali olhando para a parede por tempo indeterminado. 10 minutos.
20, 1 hora, não sei. O relógio na parede marcava os segundos com aquele tic-tac irritante que de repente parecia alto demais, invasivo demais. E foi então que comecei a chorar. Não aquele choro discreto, contido, de quem não quer incomodar. Foi um choro violento, gutural, que veio das profundezas de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Soluços que sacudiam meu corpo inteiro, lágrimas que queimavam o rosto e embaçavam a visão. Chorei pela mulher idiota que achou que esconder dinheiro ia ensinar valores. Chorei pelo filho que perdi sem perceber quando. Chorei pelos 34 anos de sacrifícios que foram jogados no lixo como aquele prato de plástico descartável. Chorei por Juvenal, meu marido, que não estava ali para me dizer que tudo ia ficar bem, mesmo que fosse mentira. As lágrimas caíam e eu não tentava parar. Porque depois de 67 anos segurando tudo, aguentando tudo, sendo forte para todo mundo, eu tinha direito de desmoronar. Tinha direito de sentir aquela dor que me rasgava por dentro como vidro moído. Rodrigo tinha sido minha razão de viver. Depois que Juvenal morreu, foi ele que me manteve de pé. Cada manhã que eu acordava era por ele. Cada contrato que assinava, cada cliente que conquistava, cada real que ganhava, tudo era por ele, para garantir o futuro dele. Para que nunca passasse necessidade, para que tivesse oportunidades que eu não tive. Paguei R$ 3.800 mensais durante 5 anos para ele estudar administração numa faculdade particular. R$ 28.800 por ano. R$ 144 mil no total. Dinheiro que eu poderia ter usado para trocar de carro, para reformar o apartamento, para viajar pelo mundo. Quando ele quis fazer intercâmbio no Canadá, eu não hesitei. R$ 87 mil. Disse a ele que tinha vendido umas economias antigas. Ele acreditou sem questionar. Passou 6 meses em Vancouver aprendendo inglês, conhecendo gente, vivendo experiências, e voltou diferente, mais polido, mais ambicioso, mais distante. Depois teve a entrada do apartamento. R$ 95 mil que entreguei a ele com um sorriso e uma mentira sobre dinheiro emprestado que vou pagar aos poucos. Ele pegou, assinou os papéis e 3 meses depois já estava reclamando que o apartamento em Botafogo era pequeno demais, longe demais, não tinha vaga de garagem. Somando tudo, tudo mesmo, eu tinha investido R$ 428 mil no meu filho ao longo dos últimos 15 anos. 428 mil. Dinheiro que dei com amor, com sacrifício, com a esperança de que ele se tornasse um homem de bem. E o que ele se tornou? Um homem que me escondeu pela porta de serviço, que me serviu comida em prato descartável, que ficou calado enquanto a sogra me humilhava, que estava considerando me internar num asilo público para roubar meu terreno. O choro ficou mais intenso, mais doloroso. Eu abraçava um dos almofadões do sofá como se fosse um salva-vidas no meio de um oceano revolto. E gritava. Gritava mesmo, ali sozinha no meu apartamento velho, deixando sair toda aquela dor que tinha sido represada durante anos. Por quê? Eu gritei para o teto, para Deus, para o universo. Por que eu fiz tudo errado? Onde foi que eu errei? Mas não havia resposta. Apenas o eco da minha própria voz, voltando vazio, oco, sem sentido. As horas passaram. Eventualmente, as lágrimas secaram. Não porque a dor tinha diminuído, mas porque o corpo humano tem um limite físico para o sofrimento. Fiquei ali sentada, com o rosto inchado, os olhos ardendo, o peito doendo como se alguém tivesse pisado em cima. Eram 3h20 da manhã quando finalmente consegui me levantar. Fui até o quarto, me joguei na cama sem trocar de roupa e fechei os olhos. Mas não consegui dormir, porque na minha mente aquela conversa tocava em loop infinito. As vozes, as palavras, o plano, a traição. Deixa eu pensar nisso. 5 palavras que mataram qualquer resto de esperança que eu ainda tinha. Rodrigo não tinha dito não. Não tinha me defendido, não tinha se levantado e dito, jamais vou fazer isso com minha mãe.
Ele tinha dito que ia pensar, que ia considerar, que talvez, só talvez, fosse capaz de me trair da forma mais vil possível. E naquele momento, deitada na escuridão do meu quarto, eu tomei uma decisão. Não ia mais chorar por ele, não ia mais implorar por migalhas de afeto, não ia mais fingir que era pobre, fraca, dependente. Ia mostrar para meu filho e para aquela família de víboras que o corrompeu exatamente quem era Marta Lacerda. E eles iam se arrepender de cada segundo daquela noite. Acordei na segunda-feira com os olhos ainda inchados e uma clareza mental que eu não tinha há anos. Não dormi mais que 2 horas, mas não estava cansada. Estava desperta, completamente desperta pela primeira vez em muito tempo. Levantei da cama às 6 da manhã, tomei um banho demorado e me vesti com cuidado. Não com as roupas simples que usava no dia a dia. Tirei do armário o terno cinza chumbo que usava para reuniões importantes, alfaiataria impecável, tecido italiano, corte perfeito. Calcei o escarpão preto de salto médio, prendi o cabelo num coque elegante, passei um batom nude discreto, olhei para o espelho e vi outra mulher, não a coitada do prato descartável, a doutora Marta Lacerda, consultora financeira sênior, a mulher que empresários respeitavam e temiam em igual medida. Preparei um café forte, comi 2 fatias de pão com manteiga e às 7h15 da manhã estava discando o primeiro número. Doutor Heitor, bom dia. É a Marta Lacerda. Preciso marcar uma reunião urgente. Hoje, se possível. Doutor Heitor Pamplona era meu advogado há 12 anos. Um homem sério, competente, com escritório na Presidente Vargas e uma reputação impecável em direito sucessório e patrimonial. Conhecia cada detalhe da minha vida financeira, porque era ele quem estruturava meus investimentos e protegia meu patrimônio. Marta? Claro, claro. Aconteceu algo? A preocupação na voz dele era genuína. Aconteceu, respondi, e minha voz saiu firme como concreto. E preciso tomar providências imediatas. Marcamos para as 10 da manhã. Desliguei e fiz a segunda ligação. Silvia, é a Marta. Preciso de você hoje também, junto com o Dr. Heitor às 10. Traga todos os extratos dos últimos 15 anos, especialmente as transferências que fiz para o Rodrigo. Silvia Romero era minha contadora, uma mulher meticulosa, organizada, que guardava cada recibo, cada comprovante, cada centavo movimentado. Se eu tinha dado R$1 para meu filho, Silvia tinha o registro. Está acontecendo o que eu estava temendo? Ela perguntou baixinho. Silvia nunca tinha gostado da minha estratégia de esconder dinheiro. Dizia que era perigoso, que podia virar contra mim. Eu não escutei. E agora estava pagando o preço. Pior do que você imaginou, respondi. Mas vamos resolver isso. Fiz mais 3 ligações. Uma para o banco solicitando extratos completos, outra para o cartório confirmando a documentação do terreno em Jacarepaguá. E a última para a imobiliária que gerenciava 2 apartamentos que eu tinha comprado como investimento e que Rodrigo nunca soube que existiam. Às 9h40, eu estava entrando no escritório do Dr. Heitor, um prédio antigo, mas bem cuidado no centro. Subi de elevador até o 8º andar e fui recebida pela secretária com um sorriso profissional. Doutora Marta, pode entrar. Dr. Heitor está esperando. O escritório dele era exatamente como eu lembrava. Estantes de madeira repletas de códigos jurídicos, uma mesa imponente, diplomas nas paredes e aquele cheiro característico de papel velho e café forte. Dr. Heitor levantou quando entrei, me cumprimentou com um aperto de mão firme e apontou a cadeira de couro na frente da mesa. Silvia já chegou. Está na sala de reuniões preparando os documentos. Ele disse, me observando atentamente. Marta, você está bem? Parece que não dormiu. Não dormi, admiti. E não vou dormir direito até resolver isso. Contei tudo, cada detalhe daquela noite horrível, a porta de serviço, o prato descartável, a conversa que escutei, o plano de me interditar e roubar meu terreno, a traição do meu próprio filho.
Dr. Heitor foi ficando cada vez mais sério conforme eu falava. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou as lentes lentamente e soltou um suspiro pesado. Marta, isso é grave, muito grave. Tentativa de apropriação indébita de patrimônio mediante interdição fraudulenta. Se eles levarem isso adiante, é crime, pode dar cadeia. Eu sei, disse friamente, e vou me proteger. Ele abriu uma pasta e pegou uma caneta. Primeira coisa, vamos transferir o terreno. Você mencionou uma fundação? Quero criar uma fundação beneficente, expliquei. Em nome do Juvenal, meu falecido marido. A fundação vai receber o terreno como patrimônio inicial. E vai usar os recursos para construir casas populares ou financiar projetos sociais. Não quero vender, quero que sirva para algo maior. Dr. Heitor anotou tudo rapidamente. Perfeito, isso tira completamente o terreno do alcance de qualquer processo de interdição ou herança direta. Vou começar a estruturar hoje mesmo. Preciso de uns 15 dias para finalizar toda a papelada. 15 dias eu tenho, respondi. Segundo ponto, quero alterar meu testamento. Ele olhou para mim com aquela expressão de advogado que já viu de tudo, mas que ainda consegue se surpreender. Quer deserdá-lo completamente? Hesitei. Apenas um segundo, porque por mais traído que meu coração estivesse, ele ainda era meu filho. Ainda era o menino que eu tinha carregado no ventre. Mas então lembrei da voz dele dizendo, deixa eu pensar nisso. E a hesitação passou. Quero deixar para ele o equivalente ao que investi nele. R$428 mil. Nenhum centavo a mais. O resto vai para a fundação e para projetos sociais que vou definir com você. E quanto é o resto? Perguntou o Dr. Heitor. 2.400.000 em investimentos, 380 mil em poupança e renda fixa, 2 apartamentos que valem juntos 700 mil, e o terreno que vale aproximadamente 2.300.000, total 5.800.000 reais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Doutor. Heitor me olhou com uma mistura de respeito e incredulidade. Marta, seu filho não fazia ideia de nada disso? Nenhuma ideia, respondi, e havia amargura na minha voz. Eu quis que ele fosse humilde, que trabalhasse, que não dependesse de mim. Mas o que eu criei foi um homem que se envergonha da própria mãe porque acha que ela é pobre e inútil. Silvia entrou na sala nesse momento, carregando uma pasta gorda com documentos. Ela me cumprimentou com um abraço apertado, coisa rara nela, e espalhou os papéis sobre a mesa. Está tudo aqui, disse ela. Cada transferência, cada pagamento, faculdade, intercâmbio, entrada do apartamento, ajudas mensais que você mandava quando ele reclamava que estava apertado. Tudo documentado, datado, com comprovantes bancários. Olhei para aqueles papéis, para aqueles números. 428 mil reais em 15 anos. Uma fortuna dada com amor. Desperdiçada em ingratidão. Terceiro ponto, continuei, olhando para Dr. Heitor. Quero um documento formalizando que cortei qualquer tipo de suporte financeiro ao Rodrigo a partir de hoje. E quero que fique registrado o motivo. Podemos fazer isso, ele concordou. Mas, Marta, posso te dar um conselho? Claro. Não faça isso no calor da emoção. Pensa mais alguns dias, conversa com ele. Dá uma chance para que... Ele teve 34 anos de chances. Cortei, e minha voz saiu dura como pedra. Eu dei amor, dinheiro, oportunidades, e ele retribuiu me escondendo pela porta de serviço e planejando me roubar. Não há mais conversa possível, Dr. Heitor. Só há consequências. Ele assentiu devagar e voltou a anotar. Passamos 3 horas naquele escritório, estruturando a fundação, alterando o testamento, preparando procurações específicas, organizando documentos, protegendo cada centavo do meu patrimônio. Quando saí de lá ao meio-dia, eu não era mais a mulher destroçada da noite anterior. Eu era uma fortaleza e estava pronta para a guerra. Porque se meu filho queria me tratar como inimiga, então inimiga ele teria.
e essa inimiga conhecia cada vulnerabilidade dele. Passei os 3 dias seguintes em silêncio absoluto. Não liguei para Rodrigo. Não mandei mensagem. Não dei sinal de vida. Deixei que ele pensasse que eu tinha engolido a humilhação e seguido em frente, como sempre fiz. Como a mãe obediente, paciente, que nunca reclama de nada. Mas por trás desse silêncio, eu estava construindo algo. Uma armadilha tão perfeita que, quando fechasse, não haveria escapatória. Na quinta-feira à tarde, liguei para o Rodrigo. Deixei o telefone tocar 6 vezes antes que ele atendesse. E quando atendeu, sua voz tinha aquele tom de quem está ocupado demais para falar com a mãe. Oi, mãe. Tudo bem? Desculpa não ter ligado, tá corrido aqui no trabalho. Trabalho. Como se fosse desculpa para tudo. Tudo bem, meu filho, respondi, e forcei minha voz a soar frágil, cansada. Eu precisava falar com você sobre uma coisa. Silêncio do outro lado. Um silêncio tenso. Que coisa, mãe? Respirei fundo, como se estivesse reunindo coragem. É que eu ando me sentindo meio confusa ultimamente, esquecendo coisas. Ontem fui ao mercado e quando cheguei em casa não lembrava o que tinha ido comprar. E tem essas contas, esses papéis todos do apartamento, do terreno. Tá tudo tão complicado. Fiz uma pausa, deixando a preocupação pairar. Acho que tô ficando velha mesmo, Rodrigo. Eu podia quase ouvir os neurônios dele trabalhando do outro lado da linha. A engrenagem girando. O plano sendo ativado. Mãe, não fala assim, ele disse, mas havia algo na voz dele. Interesse. Você tá bem, sim. É só cansaço. Mas olha, se você está preocupada com essas coisas de papel, de documentos, eu posso te ajudar. Posso dar uma olhada, organizar tudo para você. Lá estava. A isca tinha sido mordida. Você faria isso por mim? Perguntei, fingindo alívio genuíno. Eu ia me sentir tão mais tranquila, sabendo que você tá cuidando disso. Claro, mãe, é só isso. Deixa comigo. Ele estava animado agora, quase empolgado. Que tal a gente marcar um almoço? Final de semana eu tô apertado, mas segunda-feira eu consigo. A gente conversa com calma sobre tudo. Segunda-feira. 5 dias para ele preparar os documentos, consultar os sogros, talvez até conversar com algum advogado corrupto. 5 dias para ele achar que tinha ganhado. Segunda tá ótimo, filho. Mas será que não pode ser num lugar bonito? Fiz minha voz soar quase infantil. Faz tanto tempo que não almoço num restaurante bom. Domingo passado foi... Bem, foi meio desconfortável para mim. Me senti meio deslocada. Ouvi ele engolir seco. Culpa. Boa. Que sentisse. Claro, mãe. Vou marcar num lugar legal. Deixa comigo. Te busco em casa às 11h30? Pode ser, meu filho. Muito obrigada. Você é tão bom para mim. Desliguei e olhei para o celular com um sorriso amargo nos lábios. Tão bom. Tão bondoso. Tão disposto a ajudar a mãe velha e confusa que estava começando a perder a cabeça. Mas o Rodrigo tinha cometido um erro fatal. Ele tinha subestimado a própria mãe. Liguei imediatamente para Dr. Heitor. Ele mordeu a isca, informei. Segunda-feira, 12h. Preciso que você esteja de prontidão. Onde vai ser o encontro? Ainda não sei. Ele vai escolher. Mas aposto que vai ser em algum lugar caro, cheio de gente da área dele. Quer parecer o filho exemplar que cuida da mãe. Precisa de testemunhas. Esperto, murmurou o Dr. Heitor, mas não esperto o suficiente. O que você precisa de mim? Que esteja com todos os documentos prontos, extratos, comprovantes, o histórico completo de tudo que dei a ele. E, principalmente, certidão atualizada do terreno mostrando que já não está mais no meu nome. A transferência para a fundação foi finalizada ontem. Ele confirmou. Já está tudo registrado em cartório. O terreno agora pertence à Fundação Juvenal Lacerda para a Habitação Popular. Irreversível. Fechei os olhos, sentindo um peso sair dos ombros. Perfeito.
Segunda-feira, eu quero que você apareça no restaurante. Não logo no início, espere eu te ligar. E quando aparecer, traga tudo. Vai ser um prazer, Marta. Um prazer enorme. O fim de semana passou devagar. Sábado, limpei o apartamento de cima a baixo. Domingo, cozinhei feijão tropeiro e arroz, comi assistindo um filme antigo na TV e dormi cedo. Dormi profundamente pela primeira vez desde aquela noite horrível. Porque agora eu não era mais a vítima. Eu era a caçadora. Segunda-feira amanheceu ensolarada. Um daqueles dias de céu azul sem nuvens que o rio às vezes presenteia a gente. Me arrumei com cuidado. Vesti o mesmo conjunto simples de sempre. Calça preta, blusa bege, sapatos baixos. Deixei o cabelo solto. Nenhuma maquiagem. Queria parecer exatamente o que Rodrigo esperava. Uma senhora humilde, um pouco perdida, um pouco vulnerável. Ele chegou às 11h30 em ponto. Buzinou do carro, como sempre fazia, em vez de subir. Desci carregando minha bolsa velha de couro puído. Dentro dela, meu celular com o número do Dr. Heitor na descagem rápida. O BMW dele brilhava ao sol. Preto, impecável, com aquele cheiro de carro novo que invade as narinas assim que você abre a porta. Entrei e forcei um sorriso. Oi, meu filho. Que carro bonito. Comprei mês passado, ele disse com orgulho. Bluetooth, bancos de couro, câmera 360 graus. Uma máquina. Uma máquina de R$250 mil, enquanto a mãe dele comia em prato descartável. Mas não disse nada. Apenas concordei com a cabeça e deixei ele dirigir. 20 minutos depois, estávamos entrando no Prana Vegetariano, um restaurante sofisticado em Ipanema. Teto alto, decoração minimalista, clientela selecionada. Exatamente o tipo de lugar onde executivos almoçam e fecham negócios. Quando entramos, reconheci alguns rostos, empresários que eu já tinha assessorado. Uma diretora financeira que me respeitava profundamente. Um consultor que me devia um favor enorme depois que salvei a empresa dele de uma auditoria desastrosa. Eles me viram, reconheceram, mas eu desviei o olhar rapidamente, mantendo minha postura de senhora simples e invisível. Rodrigo pediu uma mesa perto da janela. Um garçom atencioso trouxe o cardápio, e o preço médio dos pratos passava fácil de R$80. Pede o que quiser, mãe, disse Rodrigo com generosidade performática. Hoje é dia de comemorar. Comemorar o quê? Nós. Nossa relação. E o fato de que vou cuidar melhor de você daqui pra frente. Cuidar. A palavra soava doce, mas eu sabia que era veneno. Pedimos. Ele, um risoto de cogumelos com trufas. Eu, uma salada com salmão grelhado. Conversamos amenidades enquanto esperávamos. Ele falou sobre o trabalho, sobre um contrato grande que estava negociando, sobre uma viagem que queria fazer com a Bruna. E então, enquanto comíamos, ele disse: Mãe, trouxe uns papéis aqui para você dar uma olhadinha. Nada demais. Só uma procuração simples para eu poder ajudar você com as coisas burocráticas. Banco, contas, essas coisas. Assim você não precisa se preocupar mais. Ele tirou um envelope da pasta que tinha trazido. Dentro, folhas impressas. Texto pequeno, técnico, cheio de jargões jurídicos. Peguei os papéis e fingi que lia, mas já sabia o que estava ali. Procuração irrevogável, ampla. Dando a ele controle total sobre meu patrimônio. Parece complicado, murmurei, com a voz trêmula de propósito. Não é não, mãe. É padrão. Só assina aqui embaixo. Vou cuidar de tudo para você. Olhei para meu filho, para o homem em que ele tinha se transformado. E naquele momento senti uma tristeza profunda. Não por mim, por ele, porque ele estava prestes a perder algo que nunca mais conseguiria recuperar. Antes de assinar, disse baixinho: Tem uma coisa que preciso te contar. Ele franziu a testa. Que coisa, mãe? Peguei meu celular, disquei, esperei 2 toques. Dr. Heitor, pode vir agora. E então olhei para Rodrigo com um sorriso que não tinha mais nada de frágil.
Vou te contar quem sua mãe realmente é. A expressão no rosto do Rodrigo mudou instantaneamente. Confusão, depois desconfiança. Ele olhou para o celular na minha mão, depois para mim, tentando entender o que estava acontecendo. Mãe, que história é essa? Quem é, doutor? Heitor, meu advogado. Respondi calmamente, guardando o celular na bolsa. Ele já está a caminho. Deve chegar em uns 10 minutos. Rodrigo piscou várias vezes, como se estivesse tentando processar uma informação que não fazia sentido. Seu advogado? Mãe, você não tem advogado. Você nem... Nem o quê, Rodrigo? Cortei e minha voz saiu diferente, firme, sem tremor. Nem tenho dinheiro para isso? Nem preciso de um? É isso que você ia dizer? Ele recostou na cadeira e pela primeira vez desde que entramos no restaurante pareceu nervoso. Não é isso. É só que... Você nunca mencionou que tinha um advogado. Tem muita coisa que eu nunca mencionei, respondi pegando o garfo e comendo um pedaço de salmão com calma deliberada. E hoje você vai descobrir todas elas. O silêncio que se instalou entre nós era denso, carregado. Rodrigo mexia no risoto sem comer, os olhos fixos em mim como se estivesse vendo uma estranha. Você sabe o que é engraçado, filho? Comecei, limpando a boca com o guardanapo de tecido. Durante 34 anos, eu trabalhei todos os dias da minha vida para te dar o melhor. Comida na mesa, roupa limpa, escola particular, faculdade, intercâmbio, apartamento, tudo. Eu sei, mãe, e sou grato. Deixa eu terminar. Minha voz cortou o dele como uma lâmina. Eu fiz tudo isso vivendo de maneira simples, modesta, porque eu queria que você aprendesse o valor das coisas, que não dependesse de mim, que construísse seu próprio caminho. Ele assentiu, ainda sem entender aonde eu queria chegar. Mas no processo de te ensinar humildade, continuei, e senti um nó se formar na garganta. Eu acabei ensinando outra coisa. Eu te ensinei a ter vergonha de mim. Mãe, eu nunca... Me fez entrar pela porta de serviço, disse, e cada palavra saiu pesada como chumbo. Me serviu comida em prato descartável enquanto todo mundo comia em porcelana. Ficou calado enquanto sua sogra me humilhava. E no final daquela noite, quando você achou que eu já tinha ido embora, ficou num escritório planejando me roubar. O rosto dele perdeu toda a cor, branco como o prato à nossa frente. Você ouviu? Cada palavra, confirmei. A conversa sobre interdição, sobre asilo público, sobre o terreno em Jacarepaguá que vale 2 milhões, sobre como seria melhor para todo mundo se eu fosse declarada incapaz. Rodrigo tentou falar, mas as palavras morreram na garganta. Ele olhou ao redor como se verificasse se alguém estava ouvindo, e então se inclinou para a frente, a voz saindo num sussurro desesperado. Mãe, não foi assim. Eu não ia fazer nada. Eles sugeriram, mas eu não. Eu só disse que ia pensar. Deixa eu pensar nisso. Repeti as palavras exatas dele. Não foi um não, Rodrigo. Foi uma consideração. Você considerou me trair, me roubar, me trancar num asilo enquanto ficava com meu patrimônio. Eu não ia fazer isso. Ele quase gritou, e algumas cabeças se viraram na nossa direção. Ele abaixou a voz novamente. Eu nunca faria isso com você. Eu só... Eles pressionaram, e eu não sabia como responder na hora. Então, deixa eu te ajudar a entender algumas coisas, disse, pegando a bolsa e tirando de dentro um envelope que eu tinha preparado. Essa procuração que você trouxe? Não vou assinar. Nunca vou assinar, porque diferente do que você pensa, eu não sou uma velhinha confusa que precisa de ajuda. Abri o envelope e coloquei na mesa uma folha impressa. Era meu extrato bancário do último mês. Rodrigo olhou, leu, e leu de novo, os olhos arregalando progressivamente. Isso não pode estar certo. Está corretíssimo, respondi. Saldo em conta corrente.
R$ 123 mil. Investimentos em renda fixa, 380 mil. Ações e fundos, 2.400.000. 2 apartamentos que valem 700 mil juntos. E o terreno? Bem, o terreno a gente já vai falar sobre ele. Rodrigo estava em choque. Completo, absoluto choque. A boca entreaberta, as mãos tremendo segurando o papel. Como eu tenho tudo isso? Completei a pergunta. Trabalhando, Rodrigo. Eu trabalho como consultora financeira sênior há 15 anos. Meu salário mensal é de R$ 103 mil, às vezes mais, dependendo dos bônus. Eu salvo empresas. Reestruturou negócios. Faço auditoria de alto nível. Vários dos homens e mulheres que estão almoçando neste restaurante agora já foram meus clientes. Coloquei mais papéis na mesa, um por um. Contratos assinados com empresas conhecidas, certificações, cartas de recomendação. Doutora Marta Lacerda. Ele leu num dos documentos, a voz fraca. Você é a doutora. Marta Lacerda? Sou, confirmei. E sabe o que é mais triste? Você trabalha no mercado há anos e nunca conectou os pontos. Nunca percebeu que a consultora que salvou a Petroconstruct, que reestruturou a Alvorada Empreendimentos, que fez auditoria na Horizonte Urbana, era sua própria mãe. Ele estava abalado, completamente abalado. E eu não senti pena. Por que você nunca me contou? Perguntou, e havia acusação na voz. Por que mentiu para mim durante todos esses anos? Porque eu queria que você fosse forte, respondi, sentindo as emoções subirem. Queria que você trabalhasse, que lutasse, que não se tornasse mais um filho acomodado vivendo de mesada. Mas eu errei, Rodrigo. Errei feio. Você errou? Ele quase gargalhou, um riso amargo. Você mentiu para mim a vida inteira. E você planejou me roubar. Minha voz subiu, ecoando pelo restaurante. Silêncio total. Todos olhando. Eu te dei R$ 428 mil ao longo de 15 anos. Paguei sua faculdade, seu intercâmbio, seu apartamento, tudo. E você retribuiu querendo me trancar num asilo e roubar meu terreno. Foi nesse momento que Dr. Heitor entrou no restaurante. Alto, de terno azul marinho, pasta de couro na mão. Ele caminhou diretamente até nossa mesa com a postura de quem está acostumado a tribunais e confrontos. Boa tarde, cumprimentou educadamente, puxando uma cadeira e sentando-se sem pedir licença. Rodrigo, eu presumo? Prazer, Dr. Heitor Pamplona, advogado da sua mãe. Rodrigo olhou de mim para ele, depois de volta para mim, completamente perdido. Trouxe os documentos que você pediu, Marta, disse Dr. Heitor, abrindo a pasta e espalhando papéis sobre a mesa. Primeiro, histórico completo de transferências financeiras feitas para Rodrigo Lacerda nos últimos 15 anos. Total documentado, R$ 428 mil. Ele empurrou as folhas para frente. Rodrigo olhou. Estava tudo ali. Cada transferência, cada ajuda, cada mentira sobre empréstimo consignado. Segundo, continuou o Dr. Heitor, certidão atualizada do terreno em Jacarepaguá. Como você pode ver, o imóvel não está mais no nome da doutora Marta Lacerda. Foi transferido legalmente para a Fundação Juvenal Lacerda para a habitação popular. Irreversível, irrevogável. Rodrigo pegou o documento com mãos trêmulas. Leu, e seu rosto ficou cinza. Você doou o terreno? Doei, confirmei. Pro nome do seu pai. Para fazer algo que ele sempre sonhou. Ajudar pessoas de verdade. Construir casas populares. Dar dignidade para quem precisa. Não deixar nas mãos de gente gananciosa e ingrata. Terceiro e último. Dr. Heitor pegou mais um documento. Novo Testamento da doutora Marta Lacerda, registrado em cartório na última sexta-feira. Rodrigo Lacerda receberá como herança o valor exato que sua mãe investiu nele, R$ 428 mil. O restante do patrimônio, estimado em R$ 5.800.000,
será destinado à fundação e a projetos sociais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rodrigo olhava para os papéis como se fossem uma sentença de morte. E, em certo sentido, eram. A sentença da ganância dele. Mãe, ele começou, a voz quebrada. Eu nunca realmente ia... Não importa mais, cortei. O que importa é que você considerou. Você olhou para mim naquela noite, me viu como um peso, como um problema, como algo descartável. E isso eu não posso perdoar. Levantei da cadeira. Doutor Heitor fez o mesmo. Peguei minha bolsa, minha dignidade e olhei para meu filho pela última vez. A conta do almoço é por sua conta, disse. Afinal, você queria parecer o filho generoso, né? E saí daquele restaurante com a cabeça erguida, sob o olhar de dezenas de pessoas que finalmente tinham visto quem eu realmente era. Uma mulher que não precisava de ninguém, muito menos de um filho que só a queria morta em vida. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Não porque algo dramático tenha acontecido. Pelo contrário, foi justamente o silêncio que me surpreendeu. Rodrigo não ligou, não mandou mensagem. Não apareceu na minha porta implorando perdão ou gritando acusações. Nada. Silêncio absoluto. Mas a vida ao redor continuou se movendo. E as consequências do almoço no prana vegetariano começaram a se desenrolar como peças de dominó caindo uma após a outra. Na terça-feira de manhã, recebi uma ligação de Beatriz Fonseca, diretora financeira da Alvorada Empreendimentos, uma das empresas que eu havia assessorado 2 anos atrás. Ah, Marta, que história foi aquela no prana? Tá todo mundo comentando, ela disse, e havia admiração genuína na voz dela. Você colocou seu filho no lugar dele, bem na frente de meia dúzia de executivos. Virou lenda. Eu não sabia se ria ou se ficava constrangida. Não foi minha intenção criar espetáculo, Bia. Mas criou. E sabe o que mais? Aquele seu filho trabalha na Megacorp Construções, né? Pois é. O diretor-presidente estava almoçando lá também. Ouviu tudo. E não gostou nem um pouco. Meu estômago apertou. O que você quer dizer? Quero dizer que a Megacorp tem uma política rígida sobre conduta ética e valores familiares. Faz parte da imagem deles. Um gerente comercial planejando roubar a própria mãe não é exatamente o tipo de funcionário que eles querem representando a empresa. Desliguei o telefone alguns minutos depois com uma sensação estranha no peito. Não era alegria, não era tristeza. Era apenas vazio. Na quarta-feira, Silvia apareceu no meu apartamento sem avisar, trazendo uma garrafa de vinho e um sorriso de orelha a orelha. Você precisa ver isso, disse ela, abrindo o notebook na mesa da cozinha. Olha o que chegou hoje de manhã. Era um e-mail da Receita Federal. Notificação de auditoria fiscal para Adalberto Mendes Carvalho e Valdirene Costa Carvalho. Investigação de sonegação fiscal e movimentação financeira irregular. Olhei para Silvia com os olhos arregalados. Você fez isso? Eu não fiz nada, ela disse com um sorriso inocente demais para ser verdadeiro. Apenas enviei algumas informações que chegaram ao meu conhecimento. Sabe como é, né? Cidadania, responsabilidade social. Que tipo de informações? Bem, pode ser que eu tenha descoberto que a construtora do Adalberto tem 3 empresas fantasmas. Pode ser que essas empresas tenham recebido pagamentos milionários sem nota fiscal. E pode ser que tudo isso esteja muito bem documentado e tenha ido parar na mesa de um auditor amigo meu. Fechei os olhos, sentindo uma onda de algo que não conseguia nomear. Justiça? Vingança? As duas coisas misturadas? Silvia, você não precisava... Precisava sim. Ela cortou. Séria agora. Aquela gente ia te destruir, Marta. Ia roubar você, te trancar e dormir tranquila depois. Gente assim não merece misericórdia. Merece exatamente o que está recebendo. Na quinta-feira, recebi uma ligação que eu não esperava. Era a Bruna.
Dona Marta? A voz dela estava diferente, pequena, assustada. A senhora pode conversar comigo? Depende do assunto, respondi friamente. É sobre o Rodrigo. Ele foi demitido, perdeu o emprego e a gente tá com problemas, muitos problemas. Problemas como? Ela hesitou. Depois disse, a voz embargada. Meus pais estão sendo auditados pela Receita. Tem um monte de gente indo na empresa revirando tudo. Meu pai tá desesperado. E o Rodrigo não arranja emprego em lugar nenhum. Ninguém quer contratar ele depois do que aconteceu. A história se espalhou. Deveria sentir pena, mas não sentia. E você quer o que de mim, Bruna? Quero pedir desculpas. Em nome dele também. A gente errou. Errou muito. A senhora não merecia... Ela começou a chorar. Por favor, a senhora pode conversar com ele? Pode perdoar? A gente precisa da senhora. Não tem mais ninguém. Não tem ninguém, repeti lentamente. Engraçado. Vocês tinham eu. Tinham uma mãe que daria a vida pelo filho, que trabalhou 30 anos em silêncio para proteger ele. Mas eu não era boa o suficiente. Era pobre, humilde, uma vergonha. A gente sabe disso agora. A gente sabe que errou. E eu sei que não quero mais fazer parte da vida de vocês, disse, e a firmeza na minha voz me surpreendeu. Rodrigo fez escolhas. Vocês fizeram escolhas. Agora vivam com as consequências. Desliguei antes que ela pudesse responder. E foi naquele momento, com o telefone ainda quente na mão, que algo dentro de mim finalmente se rompeu. Mas não de dor, de libertação. Passei os próximos 2 meses dedicando meu tempo à fundação. A Fundação Juvenal Lacerda cresceu mais rápido do que eu esperava. Fechamos parceria com a prefeitura para construir 50 casas populares no terreno de Jacarepaguá. Criamos um programa de microcrédito para mulheres empreendedoras. Estabelecemos um fundo de bolsas de estudo para jovens de baixa renda. E descobri que fazer o bem dói menos do que guardar rancor. Em outubro, 3 meses depois daquele almoço, recebi uma carta, manuscrita. Reconheci a letra de Rodrigo imediatamente. Abri com as mãos tremendo. Mãe, não espero que você leia isso. Não espero que responda. Só preciso escrever. Eu estraguei tudo. Sei disso. Perdi meu emprego. Meu casamento está acabando. Bruna pediu divórcio semana passada. Perdi meus amigos, minha reputação e, principalmente, perdi você. Mas o pior de tudo é que eu olho no espelho e não reconheço quem eu virei. Quando foi que me tornei essa pessoa? Quando foi que comecei a medir as pessoas pelo tamanho da conta bancária? Quando foi que esqueci tudo que você me ensinou sobre caráter, sobre honra, sobre dignidade? Você tentou me mostrar que valor não está em dinheiro, mas eu aprendi a lição errada. Achei que você era fraca porque era simples. Achei que eu era melhor porque tinha carro caro e roupa de marca. Hoje eu não tenho nada disso. E descobri que sem você, eu não tenho nada mesmo. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Estou apenas dizendo que sinto muito. E que vou passar o resto da vida tentando ser o homem que você merecia que eu fosse. Seu filho que te ama, mesmo não tendo o direito de amar, Rodrigo. Dobrei a carta lentamente. Coloquei de volta no envelope e guardei numa gaveta. Não respondi. Ainda não estava pronta. Talvez nunca estivesse, mas também não joguei fora. Porque apesar de tudo, ele ainda era meu filho. E mães não esquecem, apenas aprendem a se proteger. Em novembro, viajei para Lisboa, sozinha. Algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Fiquei num apartamento pequeno no bairro Alto. Caminhei pelas ruas de calçada portuguesa, comi pastéis de nata, bebi vinho verde em terraços com vista para o Tejo. E numa tarde de céu alaranjado, sentada num café em Alfama, brinquei com um copo de vinho tinto e pensei em tudo que tinha acontecido. Perdi um filho. Ganhei uma vida. Perdi a ilusão de família perfeita. Ganhei a certeza de quem eu realmente era. Uma mulher forte, independente,
que não precisava de validação, que construiu um império nas sombras e agora podia finalmente viver na luz. Voltei ao Brasil em dezembro. A fundação já tinha aprovado 60 projetos. 200 famílias seriam beneficiadas no ano seguinte. E meu nome verdadeiro, estava sendo reconhecido não como mãe de alguém, mas como quem eu sempre fui. Doutora Marta Lacerda. A mulher que salvava empresas e agora salvava vidas. Na véspera de Natal, o telefone tocou. Era Rodrigo. Deixei chamar até cair na caixa postal, não por crueldade, mas porque ainda não era a hora. Talvez um dia eu respondesse. Talvez um dia conseguisse olhar para ele sem sentir a facada da traição. Mas não hoje. Não agora. Hoje eu brindava a mim mesma. A mulher que fui, a mulher que me tornei, a mulher que finalmente aprendeu que o maior amor não é aquele que você dá aos outros. É o amor que você tem coragem de dar a si mesma. Se esta história tocou seu coração, se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que precise ouvir que está tudo bem em se colocar em primeiro lugar, deixe seu comentário. Escreva de onde você está assistindo e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias de mulheres que encontraram força onde ninguém imaginava que existia. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui. Está no que você não permite que lhe seja tirado, principalmente sua dignidade. Fim.